Graça e paz, irmãs e irmãos. Amém. Graça e paz, Igreja do Senhor. Nós vamos ler o texto de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 10. Efésios 2, de 1 a 10. Convido aqueles que puderem se colocar em pé, reverentemente, acompanhe a leitura que faremos, com os olhos, mas sobretudo com o coração. Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra bendita do Senhor para a nossa vida. Amém e amém. Podeis assentar. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que já aconteceu no culto aqui, os vários momentos de oração, de levo através dos cânticos pela igreja, os cânticos comunitários, o cântico dessas crianças maravilhosas que vieram à frente cantar e orar por nós. Nós te glorificamos e reconhecemos que é a manifestação da tua glória neste santo lugar. E nesta hora que nós acabamos de ler um trecho da tua palavra, nesse texto, uma carta tão profunda, cujas palavras querem penetrar o nosso ser, a nossa vida. Dá-nos, ó Deus, corações abertos à tua palavra e que ela penetre em nós, fazendo a diferença. Para que nós saímos aqui não como chegamos, mas possamos sair diferente, com algo novo na nossa vida, conscientizados de que o Senhor é um Deus que nos ama tanto e que nos ama incondicionalmente através da sua misericórdia, do seu amor e da riqueza da tua graça. Ó Deus, fala conosco nesta noite, com cada um de nós, que nós possamos ter ouvidos para ouvir, coração para sentir aquilo que tu queres em nós, nesses dias tão confusos que nós estamos vivendo. É em nome de Jesus, Pai, que eu oro, que agradeço, confio e entrego tudo nas tuas mãos divinas. Vem sobre nós com o teu Santo Espírito, ungindo, ó Deus, para que nós não falemos em nós mesmos,
e visitando os corações dessa igreja, de tal maneira que o Senhor possa fazer um movimento em cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos e irmãs, igreja amada, do texto lido, esse título desse tema, da ira para a graça, da ira para a graça, da morte para a vida, um antes e um depois. Olhe para o título, reflita um pouquinho. Você já ouviu o texto que nós lemos e o que ele nos propõe. E eu peço para que vocês repitam comigo o título dessa mensagem: da ira para a graça, da morte para a vida, um antes e um depois. O texto, meus irmãos e irmãs, nos convida para nós pensarmos um pouco mais profundamente sobre o nosso caminhar, sobre a nossa vida, sobre o nosso jeito de ser, sobre o nosso existir. Esse texto fala de uma outrora e de um agora. E eu começo perguntando à igreja: você se encaixa nesse texto que foi lido? Pense. Responda para você mesmo ou você mesma. Você se encaixa nisso que o texto fala? O que o texto fala, o que ele falou para nós? Há para você, meu irmão, minha irmã, há para você um antes e um depois? Ou você sempre viveu do mesmo jeito, uma vida tão linear que não houve mudança nenhuma no decurso da vida? Eu reconheço que essas colocações em tons de questionamento são colocações um pouco incômodas e até certo ponto atrevidas até, mas são necessárias, ainda que isso possa fazer com que a gente até se mexa um pouco no banco, porque são perguntas que cutucam um pouquinho o fígado da gente. Você se encaixa no texto? Você se encaixa no que ele fala? O que ele fala? Há para você, na sua vida, um antes e um depois? Ou a vida tem sido apenas uma linearidade tamanha que nada de novo aconteceu? Mudança nenhuma. O texto fala no outrora e fala no agora. O texto mexe com isso, e se faz necessário notar, é um texto que fala de uma vida, um momento antes, e fala de uma vida, um momento depois. E o texto nos convida a nós fazermos um exercício, como uma espécie de nós entrarmos no túnel do tempo da nossa vida, para que nesse exercício, nesse processo, a gente se perceba se de fato e de verdade nós nos encaixamos no texto, na palavra, conforme ela vem através do apóstolo Paulo. O antes se trata, ou outrora, se trata de uma vida sem rumo. Uma vida sem rumo. O agora se trata de uma vida com rumo. Se o antes se refere a uma vida sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo e sem a graça, agora é um outro tempo que é com Deus Pai, com Deus Filho Jesus e com o Espírito Santo. Se o antes, o outrora, se refere a uma espécie de uma vida morta, o agora se refere a uma vida viva
muito viva. Enfim, o texto apresenta, nas palavras do apóstolo, dois tempos distintos. Um tempo que eu estou chamando de o antes e outro tempo que eu chamado depois. Isso aconteceu com você? O antes é o tempo de apenas existir. O antes é o tempo apenas de sobreviver, como a grande maioria das pessoas existem e sobrevivem de uma maneira mecânica, de uma maneira robótica, numa vida sem sentido, numa vida de mesmismo, segundo o curso deste mundo, conforme diz a palavra, segundo o príncipe da potestade do ar. Príncipe, que é uma palavra tão simpática à primeira vista, talvez na medida em que a gente esclareça já não seja mais. Príncipe aqui significa o diabo. O diabo. Segundo o diabo, no lugar do príncipe, nos pode ler assim o texto da palavra. Segundo o príncipe da potestade do ar, potestade, poderes, se refere aos demônios, o diabo e os seus demônios. Antes, segundo Paulo, a vida daquele ou daquela que vive somente no seu existir, sobrevivendo de maneira mecânica, sem sentido na vida, vivendo segundo o curso deste mundo, está assim sob as hostes do inferno, do diabo e os seus demônios, porque vive somente para si, vive somente por si, e vive somente em si mesmo, ou seja, uma vida morta, uma vida ensimesmada. Não sai daqui, não sai daqui, nada de novo. O novo, quando acontece, é para pior, não é para melhor. Esse é o antes, esse é o tempo de outrora, que Paulo se refere. O depois seria uma nova realidade, uma realidade de mudança, não mais existindo por existir, não mais uma vida mecânica, mas agora uma nova vida, uma vida ressignificada, agora não somente existindo, mas agora sendo. Há uma diferença entre existir e ser e existir. Já não vive mais como alguém perdido, sem rumo, mas como um caminhante não errante, um caminhante que caminhava sem direção, perdido no deserto, mas agora não, agora, no tempo que veio depois, vive como um peregrino, forasteiro, em terra estranha, que sabe de onde veio, como aqui chegou e para onde está indo. E sabe que tem um alvo a ser atingido. Não vive mais sem rumo, mas vive com rumo, com alvo, com direção, com foco, vivendo, meus irmãos e irmãs, vivendo não mais uma vida em si mesmada, mas vivendo em novidade de vida. Não vivendo novidades. Há uma diferença entre querer viver novidades e eu viver em novidade de vida. Isso, meus irmãos e irmãs, só é possível com um único vínculo, que eu chamaria de a única conexão, chamada graça. Chamada graça. A graça de Deus, que é o tema do apóstolo, que é o assunto do apóstolo Paulo, que todo o tempo ele esteve debatendo com os religiosos do seu tempo, com aqueles que insistiam no legalismo. Ele vinha e apresentava a graça de Deus. É disso que Paulo está falando.
da ira merecida para a graça imerecida. O imenso favor imerecido dado ao homem da parte de Deus para com sua vida. A graça de Deus significa chegar até Deus não pelos seus próprios méritos ou os pretensos merecimentos, mas somente pelo amor de Deus, que não fez e ninguém faz e ninguém fará por merecer. Ninguém merece nada. Eu sei, você também sabe, e eu espero que você saiba de maneira muito consciente de que este é um tema que desconforta algumas pessoas. Esse é um tema que traz um desconforto, especialmente para aqueles que se acham tão religiosos e alguns que se acham religiosos de carteirinha. Não gostam muito desse assunto, desse tema, e não é de agora. Desde os tempos de Jesus, desde os tempos do apóstolo Paulo, o tema da graça desconfortava a muitas pessoas que não entendiam, ou nem queriam entender, não queriam crer e muito menos aceitar a graça, a suprema riqueza da graça para a vida da pessoa humana. Religiosos, legalistas, são diferentes da visão apostólica. Os religiosos e legalistas, eles querem fazer por merecer. Não aceitam, rejeitam, rechaçam, não querem entender, não querem crer, não querem aceitar que as coisas não se dão pelas obras. Não é por obras, para que ninguém venha se gloriar. Sabe por quê? As obras, meus irmãos, as obras envaidecem. E as obras atraem para si a vontade de glorificar-se a si mesmo. Aqueles que insistem nas obras e vivem se envaidecendo, vivem vivendo o tal eu fiz. Já ouviu essa expressão? Eu fiz, eu faço. Conjugando na primeira pessoa do singular e se achando. Esses que não têm visão da graça, que creem e querem e insistem na via das obras, agem assim, envaidecidos, debaixo desse estigma, ou desse mote, ou dessa máxima que diz, eu fiz. A graça propõe o inverso. Por isso que eles ficam desconfortados. E tomara a Deus que aqui ninguém fique. Mas a graça é a graça. Eles ficam muitas das vezes desconfortados porque a graça é um contraponto disso. A graça é exatamente o contrário. A graça é exatamente eu nada fiz. Eu nada fiz. Tudo já foi feito. Porque Ele fez. Amém? Amém? Ele fez na cruz. Por você, por mim, por nós, pela igreja. Nada de querer fazer. A graça é isso. Eu nada posso fazer. E isso, meus irmãos e irmãs, ainda que alguém queira desenhar, construir um conceito igual que eu vou falar agora, não é nada disso não. Muitas pessoas que relutam com a graça, não aceitam a graça assim, acham que é muito fácil, mas não é nada fácil, porque exige humildade. Porque você deve ter percebido que as pessoas, eles querem sempre elas querem fazer. E com Deus não é assim, é Jesus quem fez. Só Jesus fez. E alguns que não entendem, começam a achar que essa história é uma espécie de água com açúcar. Essa visão da graça. Já ouvi muito isso. E com isso a igreja perdeu por muito tempo a visão da graça.
se afastou dessa visão da graça e abraçou mais a fé conceitual, mais arrazoada, mais firmada em verdades absolutas, dogmas e tudo mais. E foi aos poucos cada vez mais se cimentando, se cristalizando, se engessando nela mesma. A graça, ou seja, eu nada posso fazer, mas Ele tudo pode e fez, não essa tal água com açúcar que algumas pessoas classificam ou colocam preconceituosamente. A graça é um baita de um tema para a nossa vida. O nosso Evangelho, o Evangelho da Bíblia, o Evangelho do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré, é exatamente o Evangelho da graça. O Evangelho da graça para a vida do homem, para a vida da mulher. O que nós estamos falando, a rigor, é doutrina das mais puras e essenciais doutrinas cristãs, que é a doutrina da graça, ou teologia da graça, que tem a ver com soteriologia, ou seja, a teologia da salvação, que são temas esquecidos, abandonados, e que a igreja precisa entender, crer, abraçar, ter para a sua vida. Teologia da graça. Que graça! Essa graça que a gente não consegue explicar. Essa graça que é tão indescritível. Essa graça que é incomparável. Essa graça imensurável. Essa graça misericordiosa que um dia nos alcançou. Amém? Amém. Ao ponto de fazer o nosso coração esquentar. Mesmo uma noite fria como hoje, o nosso coração queima com a graça de Deus. Amém? O nosso sangue pulsa mais forte com a presença da graça de Deus na nossa vida, sem dúvida alguma. Graça é algo que se crê. Graça, meu irmão, minha irmã, é algo que se acolhe para dentro de si, para a vida. Graça que é algo que se crê, que é algo que se acolhe. A graça é algo que se abraça, porque a graça é a salvação de Deus em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, para a nossa vida. Graça que se crê, é graça que faz com que o pecador se arrependa. Se ele não se arrepender, ele não vai saber nunca o que é a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É preciso que haja arrependimento, até porque a essência da mensagem genuinamente bíblica e cristã que diz, e desde a Pentecostes ela nasce com a igreja dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho da graça. Graça, meus irmãos e irmãs, graça é vida transformada. Só entende da graça, só conhece a graça, só, na verdade, tem propriedade para compartilhar da graça quem a experimentou. E para experimentá-la, ela dá o seu sinal, que é a transformação de vida. Graça poderosa, que transforma o pecador num baita adorador. Alguém que, pelas desgraças da vida, muitas vezes se perdeu pelos caminhos da vida, e muitas vezes caiu até na criminalidade, mas que, quando banhado pela graça, ele se torna uma outra pessoa, um outro ser, uma nova criatura, um novo ser, vida transformada. E daí você consegue ver na sua vida um antes e um depois. O texto ainda nos provoca e quer fazer com que a gente reflita e se pergunte: há um antes e um depois na minha vida? Há um antes e um depois na minha vida?
Essa pergunta, meu irmão, minha irmã, que te provoca, eu sei, que incomoda muitas vezes, é um pouco atrevida até, ela se faz necessária para você se entender, não como uma pessoa que apenas vem caminhando de maneira religiosa, mas que vem caminhando e que quer caminhar debaixo da graça de Deus. Eu costumo dizer, nos aniversários que eu participo, para ministrar as pessoas, e por mais um ano de vida, debaixo da graça de Deus. Porque uma coisa é mais um ano, outra coisa é mais um ano debaixo da graça. E se debaixo da graça faz a diferença, muita diferença na vida de uma pessoa. Hoje nós estamos por celebrar a Santa Ceia. Santa Ceia nada mais é do que a festa da graça. Você, meu irmão, você, minha irmã, vai ser chamada para se aproximar da mesa da graça, para estar junto com os demais irmãos, saboreando o banquete da graça, pela família maior que é a família da graça, que somos nós, a igreja. Uma família maior, que eu chamaria de, por conta até os caracteres do texto, chamaria a igreja hoje de a família da graça. A graça de Deus, a família da graça que se junta. E essa família da graça, meu irmão, minha irmã, ela vem para ser uma família de verdade, de filhos e filhas do mesmo Pai, de um Pai de verdade, irmanados no mesmo sangue, no sangue daquele que amou de verdade, irmanados no mesmo sangue, aquele que morreu por seus filhos, suas filhas, mas que também ressuscitou de verdade. Aquele que morreu, ressuscitou e está vivo de verdade, para que nós fôssemos feitos filhos e filhas do Senhor de verdade, para vivermos uma vida não de mentira, mas uma vida de verdade, com o seu amor de verdade, e que nos vem para alimentar hoje, nesta noite, nessa festa, vem para nos alimentar de verdade, para vivermos para sempre, sempre, esta vida que nós chamamos da vida eterna, vivê-la de verdade. Nós achamos que esta vida vai começar só depois da morte. Não é assim. Ela já começou. Amém? Amém. Ela já começou. Uma vida de verdade. Para você, para mim. Não por merecimentos, pobre de nós, merecimento nenhum. Não temos merecimento nenhum. E não temos, e nem precisamos fazer. Está feito. Jesus já fez. É nos méritos santos, vivos e inquestionáveis do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É nisto que nós devemos cada vez mais nos firmar. E é nisto que vai nos permitir que nós nos aproximemos do banquete já celestial aqui na terra. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter em mente isso que o texto da palavra nos diz: da ira para a graça, da morte para a vida, da ira para a graça, da morte para a vida. Um antes e um depois. Que isso seja uma realidade na vida de cada um de nós, para a glória de Deus e o engrandecimento do seu reino aqui na terra. Amém, amém e amém. Amém.